Depois de 20 anos cuidando do meu marido paralisado, ouvi ele me chamar de serva gratuita. Passei 20 anos cuidando do meu segundo marido, lavando suas roupas, cozinhando suas refeições, acompanhando-o em consultas médicas, ficando ao lado dele em cada internação, acreditando que era simplesmente o que uma esposa deveria fazer. Até aquele dia quando ouvi ele no corredor do hospital dizendo a outro paciente, ela não é nada além de uma cuidadora gratuita. É claro que o dinheiro vai para o meu filho quando eu me for. Foi quando percebi que eu não estava protegendo um casamento. Eu estava presa em uma farsa. E agora eu iria mostrar a eles o que era um verdadeiro acerto de contas. Sentei-me naquela cadeira de metal barulhenta ao lado da cama dele no hospital, o café na minha mão já estava frio, embora eu ainda segurasse o copo sem perceber. Richard estava deitado sob os lençóis, conectado a tubos e monitores, murmurando suavemente enquanto dormia. Eu havia perdido a conta de quantas vezes ele tinha sido internado no hospital, mas algo sobre essa visita fazia com que ele parecesse um estranho para mim. O médico disse que foi um AVC leve. Felizmente o trouxemos a tempo suficiente para que não houvesse danos permanentes. Mas o AVC o havia mudado de outras maneiras. Ele se apoiava mais em mim. Eu limpava seu rosto, ajudava a virar na cama, alimentava-o colherada por colherada. A cada 2 horas eu me levantava para ajustar sua posição. Mesmo com minhas costas doloridas, eu massageava suas pernas para manter a circulação. As enfermeiras continuavam me chamando de esposa maravilhosa, dizendo que mulheres como eu eram raras hoje em dia. Eu sorria e não dizia nada. Já tinha ouvido essa frase tantas vezes que ela já nem registrava mais, assim como as rotinas da nossa vida juntos, deveres que eu há muito tempo havia parado de questionar, mesmo que eu já nem lembrasse mais o que havia sacrificado para cumpri-los. À noite, o hospital não permitia que visitantes passassem a noite, então eu voltava ao amanhecer. As luzes da estação de enfermagem ainda estavam acesas quando cheguei naquela manhã. Um jovem folheava os prontuários da troca de turno. Entrei carregando café e uma sacola de papel com o café da manhã. O corredor cheirava a desinfetante, forte o suficiente para arder meu nariz. Coloquei a sacola ao lado da cama dele, mingau e muffins, seus favoritos, ainda quentes do forno, mas a cama estava vazia. Seu marido está lá no pátio, tomando um pouco de ar fresco, disse uma enfermeira com um aceno. Disse que precisava. Agradeci e segui em direção ao pátio. Naquela hora, o sol acabava de nascer e a luz filtrada fazia o espaço parecer calmo. Pensei em empurrá-lo para um pequeno passeio. Esse pensamento me aqueceu levemente e acelerei o passo, até virar a esquina e ouvir sua voz. Ele estava sentado na cadeira de rodas, conversando animadamente com um homem do leito ao lado, um homem algumas décadas mais jovem. Eu não pretendia escutar escondida. Simplesmente congelei no lugar, porque a voz que saía da boca de Richard não parecia com a do homem por quem eu havia cuidado todos esses anos. Ele falava com aquele tom presunçoso de camaradagem, meio se gabando, meio zombando. Me diga se eu não sou o cara mais esperto que existe, e ele riu. Tenho mais de 60 e casei com uma mulher mais nova. Não me custa nada. Ela faz tudo, cozinha, limpa, me leva ao hospital. A Raquel se joga nas tarefas, faz tudo com gosto. Ele deu uma risada preguiçosa, arrastando as palavras. Uma empregada viva de graça, meu amigo. Isso que eu chamo de sorte. Fiquei parada ali, meus sapatos grudados no piso frio como gelo, completamente paralisada. Sua voz não era alta, mas cada sílaba martelava nos meus ouvidos como um martelo. Ela acha que temos um ótimo relacionamento, continuou ele, mas eu já tenho meus planos. Quando eu morrer, o dinheiro vai para o meu sangue. O Dylan pode ser um fracassado, mas ainda é meu filho. Quanto a Raquel, ela pode voltar para a casa da filha dela e viver os anos dourados lá. Não será mais problema meu. O outro homem soltou uma risada curta e divertida. Naquele momento, senti como se algo dentro de mim tivesse virado e se torcido violentamente. Meu estômago se revirou, meus olhos arderam, mas eu não conseguia chorar. Eu não podia deixar que ele soubesse que eu tinha escutado. Dei um passo para trás, leve e silencioso como um fantasma, depois me desviei pela esquina. Uma maca passou correndo com um guincho de borracha contra o linóleo, o som cortando meu peito como uma lâmina. Apoiei-me contra a parede, olhos fechados, tentando controlar a respiração, forçando para baixo a onda crescente de dor e humilhação. Todos esses anos, eu pensei que fazia parte de algo importante para alguém, que nos capítulos finais da vida, seríamos o porto seguro um do outro. Mas não. Para ele, eu era apenas conveniente, apenas útil. E o que mais doeu foi isso, eu tinha realmente dado tudo de mim. Nunca o vi como um fardo. Cuidei porque quis, porque parecia certo. Mesmo quando minha coluna latejava de dor, mesmo quando o filho dele nunca me reconheceu como família, eu nunca reclamei. Eu dei e dei e dei. Mas agora eu sabia, minha bondade, meus sacrifícios só alimentaram o ego dele. Eu não era nada além de um peão na história dele, algo sobre o qual ele podia se gabar. Quando voltei ao quarto, Richard já estava de volta à cama. Ele olhou para mim e sorriu. Pegou os muffins. Você não devia se cansar assim.
Ele fez uma pausa e completou. Eu estava dizendo ao cara lá embaixo que você é a única pessoa em quem posso sempre confiar. Olhei para ele, meus lábios se curvaram em algo que não era bem um sorriso. Aquela frase, em quem posso confiar, na cabeça dele provavelmente significava, a que mais obedece. Não disse nada, mas no meu coração, gravei aquele momento em pedra. Não porque eu estivesse quebrada, mas porque eu finalmente tinha despertado. E ainda estava viva, o que significava que eu ainda tinha uma escolha. Quando cheguei em casa do hospital, não acendi as luzes o dia inteiro. Era uma daquelas raras tardes ensolaradas na Califórnia, mas a casa parecia tão fria quanto um porão. Fiquei encolhida no sofá, com os braços ao redor de mim mesma imóvel, como se estivesse me esforçando para ouvir uma voz de muito tempo atrás, tentando identificar o ano em que comecei a me deixar desaparecer. Esta casa nunca foi minha escolha, nunca foi algo que eu amei. Ela pertencia a Richard e a primeira esposa dele. Quando nos casamos, ele se recusou a se mudar. Disse que Dylan estava acostumado com este lugar, que uma nova casa seria demais para ele. Dylan já tinha 15 anos, era mais alto do que eu, e vivia revirando os olhos. Nunca me chamou de mãe, e até dizer Raquel soava forçado. Mas eu disse sim mesmo assim. Mudei-me com 2 caixas de livros, uma panela e um gato para dentro do passado de outra pessoa. Achei que se fosse gentil o bastante, paciente o bastante, talvez fosse aceita. Passei 3 meses reformando a cozinha, esfregando manchas de gordura das paredes com água e limão, pouco a pouco. Naquela época eu ainda trabalhava na biblioteca. Todas as tardes depois do expediente eu passava no mercado e comprava ingredientes para preparar refeições que sabia que eles gostavam. Lembro do nosso primeiro dia de ação de graças. Passei 2 noites aprendendo a assar um peru do zero. 5 minutos depois de colocá-lo na mesa, Dylan, rolando o celular, disse: "Esse molho está estranho. O da minha mãe sempre tinha um gosto melhor." Não falei uma palavra, apenas recolhi os pratos em silêncio. Naquele tempo eu ainda acreditava que paciência podia conquistar corações. Olhando para trás, foi a primeira vez que me tornei invisível. A primeira vez que percebi que esta casa não era minha, e nunca seria. Fiquei ao lado de Richard durante uma demissão na carreira. Cuidei de todos os papéis e assinaturas legais. Quando a ex-esposa dele morreu de câncer, ele apenas trocou o nome nos documentos e eu lhe servi chá, sem reclamar uma única vez. Quando Dylan abandonou a faculdade, eu mexi nas minhas economias de aposentadoria para pagar a dívida do cartão de crédito dele, só para que Richard pudesse dormir mais tranquilo. Me esforcei tanto para me tornar parte desta família. Fingi gostar de golfe. Fingi entender o desprezo deles pelos vizinhos novos. Fingi não perceber quando esqueciam de me apresentar nos encontros de família. Uma vez, no casamento da sobrinha dele, Richard me apresentou como: "Essa é a Raquel, uma amiga da família." Segurei minha taça de vinho como se fosse um acessório emprestado, sorrindo através de um roteiro onde minha personagem não tinha nome. Naquela noite, sentei sozinha na garagem e chorei por meia hora. Depois enxuguei o rosto e preparei o jantar como se nada tivesse acontecido. Eu costumava achar que era assim que o casamento funcionava: compromisso, amor maduro, uma espécie de graça silenciosa. Já não éramos jovens. Casar-se novamente vinha com bagagem. Eu dizia a mim mesma que não precisava de romance nem de rituais ou declarações, só queria alguém para envelhecer ao lado, alguém em quem me apoiar. Mas agora sei que aquilo não era parceria. Era exploração. O momento em que ouvi Richard me chamar de empregada gratuita, todo o grama de tolerância, cada vez que engoli meu orgulho, cada compromisso que fiz, tudo desabou como vigas de madeira sob um peso repentino. E tive que me perguntar: todos esses anos, quem é que estava realmente sendo cuidado? Quem é que estava realmente se sacrificando? Enquanto eu me perdia nesses pensamentos, a campainha tocou. Enxuguei as lágrimas do rosto, tentei parecer composta e abri a porta. Era Dylan. Usava um moletom desbotado, com as mãos enfiadas nos bolsos. No instante em que entrou, o cheiro me atingiu: cigarro e detergente de roupa. Sem sequer olhar na minha direção, foi direto para a cozinha e abriu a geladeira. "Cadê o pai?" perguntou enquanto vasculhava. "O médico disse que não era sério, né? Ele me mandou passar aqui para pegar umas coisas." Mantive a voz firme. "Ele ainda está no hospital. Se você tiver tempo, talvez possa ir visitá-lo." Ele deu de ombros, claramente desinteressado. Em seguida, pegou uma Coca-Cola e disse casualmente: "Falei para ele resolver tudo logo. Não adianta deixar bagunça." Mais tarde, meus nós dos dedos estavam brancos. Ele se jogou na cadeira da sala de jantar, tomando refrigerante com um sorriso preguiçoso. "Não leva pro lado pessoal. Não é como se essa casa fosse sua, de qualquer forma." Não respondi, mas naquele instante, ouvi uma porta se fechar dentro de mim. Eu havia terminado. Terminado de tentar conquistá-lo. Terminado de fingir ser uma boa madrasta. Terminado de me apegar à fantasia de que um dia essa casa poderia ser meu lar. Nunca foi. Nunca foi para ser. Estiquei o braço e silenciosamente desliguei a luz da cozinha, deixando apenas o abajur âmbar aceso no canto. Dylan franziu a testa, mas não disse nada.
No dia em que Richard teve alta do hospital, a luz do sol era quase cruel em seu brilho. Enquanto a enfermeira o empurrava até a entrada da frente do hospital, ele sorriu e disse: "É bom estar de volta em casa." Eu também sorri, mas foi um sorriso que parou na superfície, sem nunca alcançar meus olhos. Casa já não era uma palavra em que eu podia confiar. Aquela casa, mesmo depois de 20 anos, parecia um espaço emprestado. O próprio ar parecia pertencer a outra pessoa. Estacionei ao pé da entrada e o ajudei a entrar no carro. Imediatamente, ele resmungou que o banco estava muito duro. Não disse nada, apenas apertei um pouco mais o cinto de segurança. Enquanto saíamos do estacionamento do hospital, olhei para ele pelo espelho retrovisor. Seus olhos estavam fechados, a cabeça inclinada para trás, como algum monarca envelhecido esperando ser servido. Quando chegamos em casa, fiz o que sempre fazia. Servi um copo d'água para ele, arrumei a cama, cobri com seu cobertor favorito, aquele verde-oliva. Ele se acomodou no sofá, ligou a televisão e me pediu para encontrar o álbum de fotos de caçadores do Alasca. Sua rotina voltou ao normal sem nenhuma pausa, nenhum sinal de culpa, como se aquela conversa no corredor do hospital nunca tivesse acontecido. Mas eu sabia a verdade. Tudo havia mudado. Alguns dias depois, comecei a revisar as contas hospitalares dele. Naquela tarde, sentei no escritório folheando o arquivo cinza escuro. Formulários do seguro, comprovantes de pagamento, avisos médicos. Estava com um pouco de pomada nos nós dos dedos ressecados enquanto virava página por página. Ele tinha um sistema meticuloso, pastas azuis para assuntos médicos, vermelhas para extratos bancários, amarelas para seguro privado. Foi então que uma única folha escapou da pasta amarela e caiu no carpete com a face para baixo. Me abaixei para pegá-la sem pensar, mas no momento em que vi a lista de beneficiários impressa nela, senti como se uma lâmina cega tivesse atravessado meu peito. Beneficiário primário 1, Dylan Moore. Beneficiário primário 2, Emily Moore, ex-esposa. Meu nome não estava ali, nem mesmo como secundário. Fiquei olhando para o papel, e meus dedos começaram a tremer. Não era sobre o dinheiro. Eu nunca esperei que Richard me deixasse uma grande herança. Mas achei que depois de 20 anos juntos, no final de tudo, ao menos meu nome estaria ali. Mesmo que fosse apenas um gesto. Uma linha no papel que dissesse: "Você importa." Mas agora eu entendia que não fazia parte do futuro dele. Nem sequer do depois dele. Fiquei noites acordada fazendo seus impostos. Sentei ao lado dele durante uma hemorragia gástrica. Escrevi seu discurso de aposentadoria. Tudo isso de repente pareceu uma piada cruel. Ainda assim, tudo estava planejado, cada documento assinado, cada detalhe arquivado. Menos uma coisa, eu, a mulher que não passou de uma companheira de viagem temporária. Recoloquei o documento na pasta sem fazer som algum. Naquela noite, comemos lasanha. Ele deu uma mordida e imediatamente franziu a testa. "Tem algo errado", murmurou. "Não tem o mesmo gosto." Respondi sem emoção. "Não usei mussarela." Ele fez cara feia. "Não te falei que não quero sem queijo?" Fiquei em silêncio. Ele me lançou um olhar e murmurou: "Você está agindo estranho ultimamente." Levantei os olhos com a voz calma como água parada. Talvez eu só esteja enxergando as coisas com mais clareza." Ele hesitou por alguns segundos como se esperasse uma explicação. Eu não dei. Depois do jantar, ele fez o que sempre fazia, se deitou no sofá, olhos fechados, dizendo que precisava descansar os nervos. Sentei à sua frente numa cadeira segurando um livro que nunca abri. Minha mente não parava de girar em torno de uma única pergunta: como continuar cuidando de alguém que sistematicamente te apagou do testamento, dos planos, da confiança? Durante 20 anos, acreditei que fazia parte de um contrato chamado casamento. Mas agora via pelo que era de verdade, um trabalho não remunerado. Fui contratada com afeto como moeda, compaixão como pagamento e silêncio como meu pacote de demissão. Isso não era amor, era exploração. Cuidadosa, educada e profundamente pessoal. E eu aceitei esse papel por vontade própria. Ele vai perceber. Fechei o livro, levantei-me em silêncio e fui para a cozinha. Lavei os pratos um por um. Depois de secar as mãos, apoiei-as sobre o balcão e fechei os olhos. E então, uma voz soou dentro de mim calma e certeira: "Acorde. Está na hora. Está na hora de decidir." 2 dias depois, finalmente tive coragem de discar o número. O telefone tocou 3 vezes antes que a voz de Nancy surgisse, leve como uma brisa de primavera. "Oi, querida. É você?" Eu estava lá atrás regando as lilazes, quase não ouvi o toque. Minha garganta apertou. Demorou um pouco antes que eu conseguisse falar. "Você tem tempo para conversar?" Ela percebeu na hora, algo no meu tom. Sua voz mudou, calma mas firme. "Onde você está? Venha pra cá. Não precisa explicar nada. Estou te esperando." Desliguei, peguei minhas chaves e saí sem hesitar. 30 minutos depois, eu estava diante da floricultura dela. Foi ela mesma quem deu o nome, Blue on Purpose. Um sino de vento tilintava suavemente sobre a porta, ao lado de um quadro negro com os dizeres: "A linguagem das flores de hoje. Você não deve nada a ninguém." No momento em que entrei, Nancy me envolveu num abraço.
Algo dentro de mim quase desabou. Mal consegui me manter de pé. Ela me conduziu até o pátio dos fundos no jardim e serviu um copo de chá de hortelã com limão. Eu nem toquei. Apenas fiquei sentada encarando a tesoura de podas sobre a mesa, antes de soltar de repente. Sinto como se tivesse sido aberta por dentro durante anos. E nunca percebi. Ela não disse nada, apenas escutou. Respirei fundo e contei tudo. O que ouvi no corredor do hospital. Os documentos do seguro de vida. O desprezo indiferente de Dylan. O silêncio de Richard. Em certo momento, minha voz baixou quase ao ponto do nada. Achei que ele era apenas um pouco antiquado, sussurrei. Não percebi que ele nunca me viu como parte da família. Nancy finalmente falou com voz firme e direta. Ele não te viu como família, Raquel, porque nunca te viu como uma pessoa. Ele te via como mão de obra. Olhei para ela sem palavras. Raquel, você não é esposa dele. Você é uma cuidadora não remunerada em tempo integral. Ela fez uma pausa, seu olhar inabalável, tão firme e centrado quanto a árvore anã no jardim dela, que florescia o ano inteiro. Você precisa acordar. Tenho 60 anos, murmurei. Não sei para onde ir, ou o que fazer agora. Ela me interrompeu sem hesitação. Vá para a casa da sua filha. Ou fique aqui no quarto do andar de cima, acima da loja. O último inquilino acabou de se mudar. Sinceramente, eu adoraria ter você lá. Dei uma risada fraca e amarga. Nunca fui boa com mudanças, Nancy. Não sei se consigo. Escute, ela se inclinou. Sabe como eu saí do meu casamento? Meu ex fugiu com a secretária dele. Eu tinha 29 anos, uma criança pequena no colo, uma montanha de dívidas e uma família inteira me dizendo para aguentar firme. Sabe o que eu disse para eles? Balancei a cabeça. Ela me olhou diretamente nos olhos. Eu disse, prefiro comer macarrão instantâneo pelo resto da vida do que continuar fingindo que um homem inútil vale mais que minha dignidade. Ri pela primeira vez em 2 semanas. Ri de verdade. Ela deu um tapinha na minha mão. Você não é fraca, Raquel. Você só é gentil demais. Gentil bastante para se trancar numa gaiola que outra pessoa construiu. Baixei a cabeça, os olhos ardendo. Respirei fundo e finalmente senti uma rachadura no peso imenso que vinha pressionando meu peito há tanto tempo. Ficamos no jardim dela por horas naquela tarde, conversando sobre tudo. Antes de eu ir embora, ela me disse algo que nunca vou esquecer. Você não é uma mulher abandonada tarde na vida. Você é uma mulher que finalmente decidiu parar de ser leal às pessoas erradas. Quando saí da floricultura dela, não olhei para trás. Sabia que no momento em que começamos a caminhar para frente de verdade, não devemos voltar. Quando cheguei em casa já estava escuro. A casa parecia oca com aquele tipo de silêncio que gruda nas paredes como uma segunda pele. No andar de baixo, a TV ainda estava ligada, num daqueles programas noturnos sobre finanças. Richard havia deixado ligada, o apresentador tagarelando sobre o mercado de ações. Embalagens de comida estavam espalhadas pela mesa de jantar, uma tampa aberta, batatas murchas derramadas. Na pia da cozinha, as canecas de café da manhã boiavam na água parada. Fiquei ali no batente da porta. Não acendi a luz, não me mexi. Apenas olhei. Mesmo nos dias desde que voltou para casa, ele não se deu ao trabalho de fingir. Sem um obrigado. Sem um, como você está se sentindo? Ele havia normalizado totalmente minha presença, assim como normalizou a ideia de que eu sempre estaria ali. Mas dessa vez eu não iria aceitar. Naquela noite, sentei no escritório e tirei uma foto antiga. Era eu e Sandra, minha filha do primeiro casamento, no dia da formatura dela na faculdade. Estávamos de braços dados, sorrindo abertamente. O cabelo dela estava bagunçado pelo vento, e eu segurava um buquê de cravos. Fiquei encarando aquelas flores por um longo tempo. Então me levantei, fui até o armário e comecei a arrumar a mala. Não por raiva nem por despeito, mas porque finalmente entendi, eu precisava ir embora. Deixar aquele lugar que me havia tirado a humanidade. Eu precisava conversar com Sandra. Falar sobre o futuro. Falar sobre se aos 60 anos ainda era possível recomeçar. Na manhã seguinte, comprei uma passagem para Boston. No momento em que desci do avião, lá estava ela, Sandra, esperando no portão de desembarque. Usava um casaco de lã verde escuro, o cabelo preso num coque simples, e os olhos carregavam uma mistura de preocupação e ternura. No instante em que passei pelo portão com a mala, ela correu até mim e me abraçou forte pelos ombros. E foi aí que me dei conta, ainda havia alguém neste mundo que se importava comigo. Não por eu fazer o jantar, lavar roupa, ou caber perfeitamente num papel imposto, mas por ser eu. Você não parece bem, disse suavemente, analisando meu rosto. Não dormi muito, respondi, tentando sorrir. Minha voz saiu rouca. Ela não insistiu, apenas pegou minha mala e me conduziu até o estacionamento. Mal falamos durante o trajeto. Sandra estacionou em frente à casa dela, um chalé de 2 andares num bairro tranquilo de Boston, com um jardim na frente que ela mesma cuidava. Havia um capacho de neve na porta e uma pequena placa de madeira com os dizeres: "Bem-vinda ao lar". Ali parada, meu nariz começou a arder com a pontada das lágrimas. "Entre, mãe", disse ela com suavidade. "Fiz sopa de abóbora".
A cozinha era exatamente como eu lembrava, iluminada, limpa e acolhedora. A mesa já estava posta com uma cesta de pães fatiados integrais. Sentei e ela trouxe a sopa fumegante, sentando-se à minha frente. Então, com uma voz calma e aberta, disse: "Me conta o que está acontecendo." Baixei a cabeça para soprar a sopa, mas as lágrimas caíram na tigela antes que eu pudesse dar o primeiro gole. Nunca fui alguém que chora fácil, mas naquele momento percebi o quanto estava cansada. Cansada de não poder ser uma mãe frágil. Contei tudo o que havia acontecido naquela casa sufocante. Ela escutou em silêncio, de vez em quando franzindo as sobrancelhas, como se contivesse uma fúria prestes a transbordar. Quando finalmente terminei, ela pousou a colher e falou com uma calma que escondia aço por baixo: "Ele violou sua dignidade. Violou seu direito de viver livre." Dei um sorriso fraco e amargo. "Mas eu permiti por 20 anos. Ela levantou o olhar e seu semblante suavizou. "Mãe, você fez o que achava certo. Isso não é fraqueza. É amor. Mas agora é hora de fazer escolhas por você mesma." Sussurrei: "Você acha que ainda dá tempo de recomeçar? Eu tenho 60 anos. Ela ficou em silêncio por um momento, depois sorriu com confiança e firmeza. "Claro que sim. Você tem experiência, sabedoria, economias e pessoas que te amam. E o mais importante, você ainda está aqui. Está viva." Não disse nada. Apenas assenti devagar. "Precisamos revisar os bens dele e o que conta como patrimônio do casamento", disse Sandra. "Vou te ajudar a encontrar um advogado de confiança. Você não precisa fazer uma grande campanha de vingança, mas precisa recuperar o que é seu por direito." "Eu nem sei por onde começar a admitir." "Você começa", ela respondeu, se levantando, caminhando até mim e pousando a mão no meu ombro, sabendo que não precisa continuar aguentando isso. "Você já deu o passo mais difícil. O resto agora tem direção." Aquela noite dormi no quarto de hóspedes dela. Do lado de fora da janela, um velho carvalho estendia seus galhos sob a luz da lua, como um guardião silencioso. Deitada na cama, folheava um caderno antigo que tinha colocado na mala. Na primeira página estava escrito: "Ano 3 do casamento, Richard construiu um banco no quintal." Sentamos juntos vendo as folhas caírem, tomando chocolate quente. Fiquei encarando aquela frase, depois rasguei a página com cuidado. Não por ódio, mas porque finalmente entendi: nem toda memória compartilhada merece ser guardada. No dia seguinte, de volta para casa, eu não organizei os comprimidos de Richard como costumava fazer. Em vez disso, abri o laptop em silêncio e digitei uma frase que nunca havia pesquisado antes: "Proteção de bens para mulheres recasadas." As palavras pareciam estranhas, quase agressivas na tela, mas eu sabia que precisava começar a aprender. Passei o dia inteiro lendo sites de 3 escritórios de advocacia diferentes, vasculhando mais de uma dúzia de estudos de casos sobre divórcio e divisão de bens na terceira idade. Descobri que eu não era a única mulher que havia despertado aos 60 anos. Não era a única que percebeu que havia vivido em um relacionamento controlado financeiramente. Naquela tarde, enviei uma solicitação para uma consulta jurídica. Um escritório local administrado por mulheres respondeu com uma triagem telefônica preliminar marcada para dali a 3 dias. Ao mesmo tempo, comecei a procurar um emprego. Algo só meu. Algo que me permitisse me sustentar depois do divórcio. Eu tinha experiência com revisão de texto e trabalho administrativo, então consegui uma vaga parcial e remota numa plataforma de conteúdo. Não foi fácil, mas o pequeno salário que recebi, dinheiro que era meu e só meu, trouxe uma liberdade que eu não sentia há anos. A maior parte dos dias eu passava horas sozinha no escritório, folheando álbuns de fotos antigos e diários de papel. Um dia, encontrei uma foto de uma viagem de trabalho a São Francisco, mais de uma década atrás. Eu usava um suéter azul marinho, parada diante da ponte Golden Gate. Havia luz nos meus olhos e um sorriso discreto nos lábios. Naquela época eu amava fotografia. Eu assava bolos. Ia ao museu toda semana. Cheguei até a escrever um pequeno artigo sobre histórias orais de mulheres. Nunca foi publicado, mas tive orgulho dele por muito tempo. Fiquei olhando para aquela foto por um bom tempo, segurando-a nas mãos, lembrando da versão de mim que amava tanto a vida. E então, Richard abriu a porta. "O Dylan disse que vem jantar hoje", anunciou. Pisquei. "Ele não acabou de vir aqui há poucos dias?" "E daí?", disse Richard, com aquela voz carregada de direito. "Não é como se você tivesse outra coisa para fazer. Prepara uns pratos a mais. Ele vai trazer a namorada também." Não discuti. Virei-me e fui para a cozinha. Mas desta vez, não desperdicei meu tempo nem energia tentando fazer algo especial. Peguei algumas refeições congeladas do freezer e joguei 2 saladas enlatadas numa tigela. Sem esforço, sem explicação. Qualquer pessoa de quem eu estava prestes a me afastar não merecia nem mais um ovo quebrado em sua homenagem. Que comecem ou não comecem. Quando eles chegaram, eu já estava sentada à mesa de jantar, editando um manuscrito que ainda não havia terminado. A voz de Dylan foi a primeira a romper o silêncio. "Deus, esse lugar cheira a asilo. Como você aguenta isso, pai?" A namorada dele riu pelo nariz.
Você me disse que a Raquel era tipo uma mistura de governanta com chefe. Isso aqui é pior que comida para viagem. Não levantei os olhos. Apenas virei mais uma página. Dylan foi até a cozinha, abriu a geladeira, fuçou um pouco e depois voltou batendo na mesa. É isso o jantar? Você sabe que meu pai tem pressão alta, né? Finalmente olhei para ele. Minha voz estava firme. Se não gosta, está livre para comer em outro lugar. Richard franziu a testa tentando amenizar. Ele não quis dizer assim, Raquel. Você não precisa ficar assim. Coloquei os papéis de lado e o encarei diretamente nos olhos. Então agora o estresse justifica ser grosseiro? Dylan soltou uma risada curta e se virou para a namorada. Viu só o que eu disse? Com esse temperamento não é à toa que meu pai não a colocou como beneficiária do seguro de vida. Sabia que eles estão casados há 20 anos e ela não vai receber nem um centavo? Sério? Disse a garota, fingindo surpresa. Então o que ela ganha com isso? Dylan deu de ombros. Sei lá, um senso de realização por brincar de enfermeira com um velho. Levantei-me devagar. Minha voz era fria e cortante como aço. O que eu ganhava com isso era o fato de que, naquela época, eu não via com clareza o suficiente para perceber que seu pai é um covarde disfarçado de cavalheiro. A sala ficou em silêncio. Virei-me para Richard. Tudo que eu fiz por você todos esses anos não foi por fraqueza. Foi porque eu acreditava que você valia a pena. Eu estava errada. Depois olhei para Dylan, minhas palavras ganhando ritmo e peso. E não preciso que você me lembre que não sou sua mãe. Nunca quis ser. Mas sou mais humana do que você jamais será, porque eu entendo coisas como respeito, gratidão e decência básica. Varri a mesa com os olhos, depois disse em voz alta e clara. Essa é a última refeição que vocês comerão nesta casa feita por minhas mãos. A partir de hoje, estamos nos separando. Já estou entrando com o pedido de divórcio. Meu advogado já está contratado. O rosto de Richard empalideceu e depois ficou vermelho. Ele se levantou bruscamente. Raquel, você não pode simplesmente... Posso sim, interrompi, com a voz afiada como navalha, mas calma. E quer saber? Isso não é um ataque emocional. É uma decisão. A mais clara que já tomei em 60 anos. Virei-me, fui até o quarto e fechei a porta atrás de mim. Abri a gaveta, tirei a carta de confirmação do escritório de advocacia e colei cuidadosamente no verso da porta. Aquele momento não era apenas sobre deixá-los para trás. Era sobre voltar para mim mesma. Na manhã em que saí daquela casa, a rua estava estranhamente silenciosa. Fiz uma mala leve, 2 malas, uma pasta de documentos e uma pequena sacola com medicamentos. Nancy apareceu na hora certa e não fez nenhuma pergunta. Apenas pegou uma sacola de livros que estava na porta e me deu um pequeno aceno de quem entende. Richard estava parado no batente da cozinha, de braços cruzados, encostado na moldura. Seu rosto tinha uma expressão entre zombaria e descrença. Não disse uma palavra, mas seus olhos diziam tudo. Vai lá, prova que é verdade. Provavelmente pensou que eu estava blefando, apenas desabafando, que eu voltaria depois de 1 ou 2 momentos dramáticos. Ele nem sequer se deu ao trabalho de tentar me impedir. Mas eu sabia exatamente o que significava aquele silêncio dele, sua tática mais antiga. Opressão através da indiferença, controle através do desprezo. Ele achava que o silêncio o tornava poderoso. Desta vez, calculou mal. Não disse muito, apenas uma frase antes de fechar a porta. Se quiser que alguém cozinhe para você da próxima vez, tente oferecer um salário. A porta se fechou com um som suave e definitivo. Sem lágrimas, sem nostalgia, apenas calma. O apartamento de cima da Nancy era pequeno, mal tinha 40 metros quadrados, mas era acolhedor, limpo e totalmente meu. Tinha uma pequena cozinha, uma janela voltada para o oeste e do lado de fora, o jardim dela estava em plena floração. As tulipas haviam explodido em cores como se me recebessem. Sentei na beira da cama, observando a luz do sol se espalhar pelo chão de madeira. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que se parecia com paz. Ninguém precisava de mim, ninguém me dava ordens, ninguém me diminuía. Havia apenas eu. Naquela noite, cozinhei para mim mesma pela primeira vez em anos, abóbora assada, uma salada com queijo de cabra em nozes, e uma taça de Riesling gelado. O fogão chiava, uma brisa floral entrava pela janela, e eu sentei sozinha à mesinha, ouvindo um disco de jazz vintage que Nancy havia me dado, cantarolando baixinho enquanto comia. Após o jantar, abri o laptop e entrei na plataforma de edição. O editor havia deixado um recado no sistema. Sua marcação foi incrivelmente precisa. Se tiver interesse, adoraríamos oferecer tarefas mais consistentes. Sorri, não aquele sorriso educado, mas o verdadeiro. Aquele que vem da gratidão por mim mesma, pela escolha que fiz ao partir. Eu esperava que Richard explodisse em poucos dias. Ele não explodiu. Mandou apenas 2 mensagens. Quanto tempo você pretende prolongar isso? E você acha mesmo que não vai se arrepender? Não respondi. Nancy me disse, não olhe para trás. Se ele realmente sentisse remorso, saberia se desculpar sem ser forçado. Dylan nunca mais apareceu.
Talvez achasse que com minha ausência a casa estivesse mais livre. Mas eu sabia, não demoraria para que os dois percebessem o que haviam realmente perdido, não apenas a mulher que mantinha a casa em funcionamento, mas o último fio de dignidade por trás do qual suas vidas se escondiam. Aos poucos, comecei a construir um novo ritmo em minha nova comunidade. Às segundas, quartas e sextas eu trabalhava meio período e ajudava Nancy na floricultura. Nas horas restantes, me inscrevi em aulas de escrita na faculdade comunitária local, aprendendo a dar voz à minha história com força. Cheguei até a criar um blog para mulheres mais velhas, chamado Renascimento. O primeiro post se chamava Deixando a Casa Sem Nome na Caixa de Correio. Após a separação, a vida não se tornou glamourosa ou fácil. Sem finais de conto de fadas, sem explosões súbitas de alegria. Mas eu parei de esperar que outra pessoa decidisse se eu merecia ser bem tratada. Era uma manhã cinzenta quando me encontrei com a advogada. Sandra tirou o dia de folga para me levar até o escritório de confiança dela, Willow & Hartmann, um pequeno escritório especializado em divórcio e proteção financeira para mulheres maduras. O escritório ficava acima de um sebo. Ao entrarmos, o ar estava impregnado com o cheiro de papel antigo e café recém-passado. Nossa advogada, Karen Yates, estava na casa dos 50, vestindo um blazer de alfaiataria grafite. Ela folheava nossos documentos, certidão de casamento, registros de propriedade, extratos bancários com precisão ágil. Seu tom era firme, seu olhar focado. Fez uma série rápida de perguntas, eficiente, detalhada, mas nunca fria. Você se casou em 2005? Assenti. E a casa já estava no nome dele na época. Sim, mas durante o casamento eu não tinha renda, e fui a principal cuidadora do Richard durante a doença. Respondi baixinho, sim. Ela anotou algumas observações, então me olhou. Raquel, você tem direito a mais do que imagina. Pesquei, surpresa. Karen explicou que, segundo a lei da Califórnia, eu tinha direito a reivindicar uma parte justa dos bens conjugais, incluindo o crescimento das contas de aposentadoria durante o casamento, rendimentos compartilhados e pensão alimentícia razoável. Lembre-se, isso não é pedir, é exercer seus direitos legais. Olhei para Sandra. Ela sentiu levemente e apertou minha mão com carinho. E naquele instante, algo que havia sido enterrado por tanto tempo, silenciado por vergonha e obediência, começou a despertar dentro de mim. Eu mereço isso. Karen agiu rápido. Entrou com uma ordem temporária para congelar atividades em certas contas e apresentou uma declaração oficial de separação. Em uma semana, Richard ficou sabendo. Naquela tarde, eu havia acabado de voltar da floricultura da Nancy quando meu telefone tocou. Richard. Hesitei, depois atendi. Raquel, começou ele. A voz estava baixa, mas a velha confiança tinha sumido, substituída por algo quebradiço. Você vai mesmo arrastar décadas de casamento para o tribunal por algo tão mesquinho? Fiquei em silêncio. Ele continuou. Tudo que você está fazendo é transformar um assunto de família em bagunça. Acha mesmo que alguém como a Karen, uma advogada de segunda categoria, pode te conseguir alguma coisa? Respirei fundo. Minha voz estava firme. Ela não precisa me conseguir nada. Só precisa garantir o que já é meu. Silêncio. Não esperei a próxima jogada dele. Desliguei. Alguns dias depois, Dylan apareceu. Estava parado do lado de fora da floricultura, o rosto vermelho de raiva. Você tá tentando falir a gente? Rosnou. Olhei diretamente nos olhos dele. Não disse uma palavra. É a Sandra que tá pagando sua advogada? Quanto tempo você acha que ela vai aguentar carregar você? Você é um parasita, Raquel. Sempre foi. Nunca fez parte da nossa família. Antes que eu pudesse responder, Nancy saiu e ficou entre nós. A voz dela era suave, mas cortante. Se disser mais uma palavra, eu chamo a polícia. Dylan recuou um pouco, fervendo de raiva. Você vai se arrepender disso. Acha que vai conseguir alguma coisa? Não vai. E então foi embora furioso. Eu não fui atrás. Não discuti. Apenas arquivei mentalmente cada palavra. Anos de silêncio só me renderam desprezo mais profundo. Agora eu estava aprendendo a falar. Karen iniciou imediatamente o processo de solicitação de divulgação financeira completa. 10 anos do histórico de bens de Richard. Eu sabia que isso deixaria fora de si, porque para um homem como Richard, dinheiro é identidade. Exposição é humilhação. E agora, peça por peça, eu estava retirando a máscara que ele usava há décadas. Não por vingança, mas para mostrar uma verdade simples. Eu não sou a mulher que você pode usar de graça. Na manhã do julgamento, vesti um sobretudo azul marinho. Sem maquiagem. Sem brincos. Sandra caminhava ao meu lado até o tribunal, usando um terno elegante de advogada. Uma das mãos segurava a pasta com o processo, a outra apertava a minha com firmeza. O passo dela era confiante, a expressão resoluta. Eu a segui pelos corredores frios do prédio e, de repente, lembrei dos tempos em que a levava para a escola todos os dias, quando era eu quem a protegia. E agora ali estava ela, usando seu conhecimento e sua coragem para ficar ao meu lado. Eu não estava mais sendo guiada. Eu tinha alguém do meu lado. O julgamento não durou muito. Karen havia preparado tudo com uma precisão inquestionável.
Richard tentou adiar, mas não tinha nada. Nenhuma prova que sustentasse qualquer alegação de que eu não tinha direito a uma parte dos bens conjugais. Na verdade, durante a divulgação financeira, foi revelado que ele havia transferido discretamente fundos para o nome de Dylan no ano anterior. O juiz identificou isso na hora, uma tentativa de burlar a distribuição equitativa. Quando a sentença foi lida em voz alta, parecia que a sala do tribunal mergulhou em silêncio, como se meus ouvidos estivessem sob vidro. Tudo que ouvi, nítido como uma faca rasgando papel, foi uma única palavra: concedido. Eu havia vencido. Recebi 1/3 dos nossos bens conjugais em dinheiro, incluindo fundos de nossas contas conjuntas e parte dos retornos de investimentos. O tribunal também ordenou que Richard me pagasse pensão alimentícia $2.500 por mês durante 2 anos. Não senti triunfo nem vingança. Apenas um suspiro silencioso. Aquilo não era um prêmio. Era reparação. Reparação por 2 décadas de trabalho não remunerado, de erosão emocional e da lenta dissolução de mim mesma. Achei que aquela decisão seria o fim, um corte limpo, a última página. Mas 2 semanas depois, uma carta registrada chegou do hospital. Informava que Richard havia sido levado às pressas para atendimento de emergência, com crise hipertensiva e hipoperfusão cerebral. Fora transferido para a UTI. Não havia nenhum membro da família registrado. Ninguém havia assinado a autorização para cuidados de longo prazo. Sentei à mesa da cozinha com a carta nas mãos, completamente imóvel. Ele parecia bem no tribunal, sustentando a pose de um homem ainda no controle. Mas aquela sentença deve ter rachado a última máscara que ele usava. Porque para homens como Richard, dinheiro, controle e imagem não são apenas ferramentas, são sangue e oxigênio. Não liguei. Não escrevi. Em vez disso, liguei para Karen e pedi que transferisse todas as permissões legais de cuidado para Dylan. Ela retornou no dia seguinte. Está feito, mas Dylan não está cooperando. Não me surpreendi. Dylan, como pai, era um oportunista nato. No momento em que descobriu que metade dos bens havia desaparecido, provavelmente decidiu que Richard não tinha mais utilidade. Mas nada disso dizia respeito a mim. Alguns dias depois, enquanto Nancy podava rosas, ela comentou: ouvi dizer que o Dylan postou algo online. Algo como: arrastar dívidas médicas e se recusar a morrer é desperdício de recursos. Pelo menos uma morte rápida rende o seguro de vida. Assenti. Não respondi. E naquele momento entendi finalmente: o maior medo de Richard nunca foi a doença. Nunca foi o dinheiro. Era a ideia de que ninguém mais escolheria sofrer por ele. Ele conseguiu o que queria. Deu tudo para Dylan. E Dylan? Ele só espera pelo atestado de óbito. Richard nunca imaginou que acabaria assim. E eu nunca imaginei que ao estar à beira da vida dele, não sentiria absolutamente nada. Sem pena. Sem luto. Apenas a clareza inabalável de que partir foi o ato mais digno que já fiz. A luz suave do início do verão atravessava as cortinas transparentes do segundo andar da floricultura, lançando um brilho quente e inclinado pelo cômodo. Eu estava sentada na antiga escrivaninha de madeira junto à janela, um caderno grosso apoiado sob o teclado. Na tela, o título da minha nova postagem no blog me encarava: de ser necessária a ser vista. Levei 3 dias inteiros para escrever. Não porque fosse difícil, mas porque a cada parágrafo, eu descobria o quanto ainda havia para dizer. Pela primeira vez, pude contar minha história com minha própria voz. Não mais pelo olhar de outra pessoa. Não mais contornando a dor. Agora sou editora freelancer registrada. A cada mês, contribuo para 2 plataformas de estilo de vida e mantenho uma coluna de assinaturas modesta, mas genuína. Meus leitores deixam comentários como: suas palavras parecem água morna, suaves, mas nunca fracas. Obrigada pela coragem. Ela me ajuda a encontrar a minha. Naquele dia, Sandra veio me visitar vinda de Boston. Desceu do ônibus sorrindo, com uma sacolinha de papel nas mãos. Trouxe seus brownies favoritos, disse com um sorriso largo. Peguei a sacola rindo e notei um adesivo colado na frente. Ela mesma havia impresso: parabéns, mãe, pelo renascimento. A primeira coisa que ela fez ao entrar no apartamento foi observar tudo com atenção. Mãe, você realmente fez desse lugar seu? Claro que sim, respondi, apontando para uma nova plaquinha de madeira na parede. Estava gravado: espaço de Raquel, calma, curiosa, livre. Nancy me ajudou a escolher. Ela disse que capturava exatamente quem eu sou agora. Sentamos na cozinha, tomando chá e colocando a conversa em dia. Então, de repente, Sandra perguntou: você ouviu alguma coisa sobre o Dylan ultimamente? Balancei a cabeça: não. E pra ser sincera, nem quero saber. Ela assentiu sem insistir. Ambas sabíamos. Se eu ainda me importasse com o que acontecia daquele lado da vida, é porque eu ainda não o havia deixado de verdade. Mas eu havia deixado. E agora eu podia dizer isso de forma plena e livre. O que desmorona no mundo deles já não é mais da minha conta. Depois do jantar, ela tirou da bolsa uma coleção de estudos de caso do escritório onde trabalhava. Histórias sobre independência financeira em mulheres mais velhas.
Folheei algumas páginas e encontrei um trecho sublinhado em azul. Em qualquer idade, a decisão de deixar de ser agradável é um ato de coragem. Mas a verdadeira vitória é tornar-se plenamente você, sem precisar da permissão de ninguém. Dobrei o canto daquela página e olhei para cima. Você se lembra, quando era pequena, que me perguntou que tipo de pessoa eu queria ser? Sandra sorriu. Você disse, alguém em quem se pode confiar, mas que nunca seja dada como garantida. Assenti. E agora finalmente eu entendo. Para ser respeitada e confiável para os outros, eu preciso confiar em mim primeiro. Passamos o restante da tarde ajudando Nancy a organizar o novo lote de rosas no Jardim dos Fundos. Escolhi a prateleira do centro do suporte de flores e escrevi o nome da variedade numa etiqueta de madeira em branco. Sandra olhou e riu. Rosa da gratidão? Sério? Sorri com certeza. É exatamente como me sinto. Uma flor tardia, mas firme como o entardecer. À medida que o crepúsculo se estabelecia, as luzinhas sobre a porta da loja começaram a se acender, uma por uma. Fiquei parada no batente da porta, observando o beco se encher de risos suaves, o tilintar delicado dos sinos de vento e o brilho distante dos faróis. E percebi, eu estava de pé na entrada de uma vida completamente nova. Não mais definida pela família ou pelas necessidades de outra pessoa. Não mais a mulher invisível no segundo ato de sua história. Apenas eu. E pela primeira vez em muito tempo, isso era mais do que suficiente.